Ferdinand, que tá sempre com a gente, muito obrigado. O São Paulo precisa vencer o próximo jogo de qualquer maneira, senão a crise vem forte. Aí, semana que vem, Lucas, crise no São Paulo, não é crise do Flamengo. Mas eu quero perguntar pra vocês, a Miri já deu um spoiler. O que você espera pro São Paulo nessa temporada, agora com a estreia do Crespo, e o que você espera pro Flamengo? Do título brasileiro, acho que é favoritíssimo. Já tem uma certa gordura, um estilo muito próprio, um elenco maravilhoso que ainda vai ter reforço, né, pelo visto. E do São Paulo me preocupa muito, porque, como eu falei no começo do programa, não foi um jogo apático do São Paulo. O São Paulo jogou no seu limite, e mesmo assim, perder de 2-0 poderia até ter sido goleado, principalmente pelo volume do primeiro tempo. Então me parece muito claro que o São Paulo precisa de reforço. Acho que o Crespo está no começo de trabalho, obviamente. Ele tem que... Eles não vão ter reforços, né? Pelo que a diretoria falou. Então, parece que é um lateral direito no máximo, né? E o que não resolve o problema. Tentar buscar essas soluções, talvez dar espaço pro Ria Francisco, que tá pedindo passagem, tentar adaptar o Ferreirinha como titular, porque mesmo com a oscilação dos dois, tecnicamente eles são melhores do que o restante. Tentar colocar o Lucas Moura à disposição, porque, convenhamos, ele joga muito pouco. Tá sempre com desconforto muscular, com sobrecarga, vira e mexe e tá com algum problema. O São Paulo, partindo de um Lucas Moura e de um Oscar, é um time que, por mais que seja difícil encaixar os dois em questão de marcação, são dois caras talentosos. Hoje era um time que defensivamente deu o máximo, mesmo assim o Flamengo atropelou em boa parte do jogo, e quando precisou atacar, mostrou também as suas deficiências. Então me preocupa, o São Paulo nesse momento luta na parte de baixo da tabela. O Crespo tem potencial de reverter, vem com esquema tático novo, boas ideias. O Zubeldia me parece que já estava aí no seu limite, mas me preocupa. Para mim, o Flamengo favoritíssimo ao título, e o São Paulo, se não contra-ataque, me parece o cenário, vai brigar na parte de baixo da tabela, porque não tem muito onde ir. O Caleri faz falta, mesmo que ele não tivesse tão bem, é esse cara que a qualquer momento ele pode achar um cabeceio, ele faz um pivô, ele incomoda. O André Silva é uma postura muito passiva. Então hoje era o São Paulo lutando, se esforçando, suando. Quando conseguia respirar, o André Silva ou o Oscar perdiam a bola rápida, a bola voltava e vinha o Flamengo. Então é um time que não tem muitas opções. Então, já que é isso que se tem, que pelo menos tem um time mais técnico. Tente recuperar o Lucas, porque a partir de um Lucas, Oscar, Ferreirinha e Ria Francisco, por exemplo, é um time que tecnicamente é ok no ataque. Mas se pensar só na defesa como o Crespo pensou hoje, contra essas equipes melhores como o Flamengo, o São Paulo vai acabar perdendo. Vamos fazer um intervalo muito rápido para dar tempo de você entrar aqui no YouTube e deixar seu like. Na volta a gente volta com a entrevista coletiva do Felipe Luiz, explicando a ausência do Pedro entre os relacionados. A gente volta já. Arnaldo, o Memphis e o Corinthians, acho que é uma boa conversa, né? O Memphis, o Dorival, o Flamengo e o Pedro, esses assuntos se relacionam, né? Porque o Memphis toma um cartão que tá todo mundo falando que agora ele não vai jogar lá no jogo contra o Ceará. Ontem até o cruzamento do escanteio foi dele, né? Mas enfim, fez pouco. E o Corinthians perdeu. Bom, aí vai um pouco além, né, da situação que a gente descreveu e tentou debater entre Felipe Luiz e Pedro. A questão do Memphis é o dono do clube, né? Não é o dono do time. O Juca passou um pouco sobre isso, né? Da questão do não receber e tudo mais. Se a gente fizer uma linha do tempo, traçar uma linha do tempo do Memphis em 2025, olha, cara, teve o grande momento, né, a final que Juca e Danilo não esquecem, quando o Memphis sobe na bola no Palmeiras e Corinthians, e depois daquilo, cara, teve de tudo, né, teve a questão da camisa 10 que ele pega do Garro, entre aspas, por conta do contrato. Teve as faltas, as notificações judiciais, as polêmicas com o Neto até, e outras situações todas, e ele tá meio como o dono da bola, e é uma coisa interessante a gente notar que há algum tempo, nesse mesmo espaço que vocês ocupam aí hoje, o Casagrande vem colocando que toda partida do Corinthians fora de casa, a alguma distância de São Paulo, tem alguma coisa com o Memphis, né? Ou ele não vai, ou vai só o corpo, a alma não vai, né? Ele fora de casa, ele praticamente não joga, inexiste. E ele, o Juca falou muito bem, ele forçou deliberadamente o cartão para não jogar em Fortaleza. Sendo que o Corinthians não vai ter nesse jogo, o Romero que já estava suspenso, e o Yuri ainda não volta. Então ele se preservou pro jogo com o São Paulo. Esse jogo tem um monte de coisas envolvidas mesmo, inclusive os personagens, né?
O São Paulo foi muito mal com o Crespo, muito mal. E aí, como o Danilo falou, evidentemente as questões extra-treinador viriam à tona no primeiro jogo sem o Zubeldia, inclusive as opções do novo treinador, né? Mas aí, falando em entrevista, o Crespo foi muito diferente do Zubeldia na entrevista. Ele não chamou para si a responsabilidade de contratações ou do departamento médico, que aí envolve um outro grande personagem do São Paulo. Se o Corinthians tem ou não tem o Memphis, o São Paulo tem e não tem o Lucas, né? E aí não é porque o cara é uma estrela, o cara não se dedica, o cara quer a camisa 10, o cara fica de biquinho na reserva, é porque ele não consegue jogar, porque ele sente dores, né? E ele praticamente não jogou em 2025. E o São Paulo, diferentemente do Corinthians, o São Paulo está sim ameaçado pelo rebaixamento. O Corinthians não está ameaçado pelo rebaixamento, o São Paulo está. O time do São Paulo é fraquíssimo. É um dos times mais fracos da história do São Paulo. O elenco é o menor elenco em número de jogadores da Série A do brasileiro. Por conta de um plano de contenção que ninguém confia muito, porque ele é liderado por um presidente que perdeu a credibilidade ao longo do mandato. Não sei se vocês concordam. Então, o São Paulo está numa situação muito delicada e dependente dos seus principais jogadores que quase nunca estão disponíveis. É o caso do Lucas. Eu vi o post da mulher do Lucas no final de semana desabafando sobre as pressões que ele vem sofrendo para voltar a jogar, que ele sente dores e tudo mais. Só que a cada partida do São Paulo, a cada caricatura de partida, fica evidente que o São Paulo de 2025, ele não vai depender do treinador, seja o Zubeldia que já saiu ou do Crespo, ele vai depender dos seus jogadores para tentar permanecer na primeira divisão. Insisto, o São Paulo, dos times que está em 3 frentes, ele é o mais fraco ao lado do Vasco. O Vasco também é um time fraco, que tem 3 frentes também, mas que ganhou do São Paulo no Morumbi, no jogo que derrubou o Zubeldia. Então, quando eles forem se encontrar no segundo turno, vai ser lá em São Januário. Os adversários do São Paulo são os 4 que estão na zona de rebaixamento, o Vasco, outro. O São Paulo é o campeonato para permanecer, porque o São Paulo não tem time. E o que se viu no Maracanã foi, naturalmente, quando se troca o comando técnico, isso acontece com qualquer clube, algumas coisas óbvias ainda não são óbvias para o novo treinador, tipo Oscar jogando de costas pro gol, tipo a falta de velocidade dos alas, tipo um monte de coisa. Muita gente, Danilo sabe bem, companheiros, companheiras, situações, torcida, imaginava que tirando o sofá da sala, que era o Zubeldia, o São Paulo melhoraria. Piorou. O que é natural, porque o técnico acabou de chegar. E no caso do São Paulo, falta de jogador, falta de comando diretivo, de uma diretoria que nunca se expõe e que até então o técnico assumia todas as broncas. Ao menos na coletiva o Crespo delegou algumas coisas. Contratação com diretoria. Problema físico é com o departamento médico. Eu falo sobre o jogo. E o primeiro jogo dele foi bem ruim, por sinal. Muito boa tarde, bom dia, na realidade. Estou acostumado com o nosso debate sempre às 2. Agora, 11 da manhã, fixamente. Pra galera não ficar, vai ter debate, vai ter bom dia. Abre o YouTube 11 da manhã que tem sempre algo. Um dos dois vai estar passando, né? E aí você pode, enfim, participar conosco. Mas, Renan, queria te perguntar em relação a esse jogo, o que você tira do jogo do São Paulo no Maracanã e o que você tira do momento do São Paulo na tabela do campeonato. Boa tarde, Renan. Bom dia. Bom dia, mudamos o horário. Bom dia, Chacon. Bom dia, Fernandão, Gabriel, galera do chat. Bom, primeiro ponto de vista a respeito da tabela é muito preocupante. A verdade é essa, que a tabela, nesse momento, é muito preocupante. A gente vendo que o time está jogando, certo? Mas jogamos contra o Flamengo no Maracanã, tem esse aspecto também que o Flamengo tá pegando todo mundo lá e tá amassando, a verdade é essa. Só que, fora a questão tática, a escolha dos jogadores, o posicionamento, tudo, tem a estratégia para determinado jogo. Como que eu vou enfrentar o Flamengo? Como que eu vou enfrentar o Flamengo nos primeiros 15 minutos? Como que depois, no decorrer do jogo, passado esses 15 minutos, como que eu vou fazer? E nesse sentido, o São Paulo, na minha opinião, cometeu um erro, né? O primeiro erro,
de tentar, muitas vezes, sair jogando no começo do jogo. O Flamengo cometeu esse mesmo erro contra o Bayern de Munique, no Mundial. E em 10 minutos, o Bayern de Munique liquidou o jogo em erros de saída de bola do Flamengo. Quando você sabe que, naturalmente, antes do jogo, você sabe que o time adversário vai ter muito mais a bola que você durante o jogo todo, a gente tem que transferir pressão. Você não ficar ali atrás sofrendo o tempo todo, você transfere pressão. Como é que é? Um tiro de meta, o Rafael tira o time inteiro de trás, O André, para disputar a primeira bola, você vai chutar a bola lá para frente. O André, para disputar a primeira bola, para tentar sofrer uma falta, para tentar segurar a bola. A defesa do Flamengo conseguiu rebater. Você tá com o time agrupado para pegar a segunda bola no meio do campo. Meio de campo intermediário. Aí sim é o momento de você alargar o time e tentar sair, manter a posse de bola. Tentar ter a posse de bola, mas numa zona menos perigosa. O São Paulo estava tentando sair jogando ali atrás e estava perdendo no campo de defesa. Estava dando lateral pro Flamengo no nosso campo de defesa. Isso é o primeiro erro quando você vai enfrentar o Flamengo fora de casa. E assim, gente, a gente tem que ser realista. O momento, o Flamengo é o melhor time do Brasil. Se não tivesse cometido erros, vacilos ali contra o Bayern, teria feito um jogo muito mais duro. O Flamengo tomou 4 gols, entregando os 4 gols. Se tivesse tido uma postura, uma estratégia parecida com o que eu estou falando que o São Paulo deveria ter tido, quem sabe não fosse um jogo da forma que foi. O time do Flamengo é muito bom. A gente tem que entender isso aí. Uma outra estratégia, quem sabe que eu teria, já que ele entrou com os 3 zagueiros, os 2 alas e 3 volantes. Entre aspas, 3 volantes, né? Mas um primeiro volante. Pablo, pega o Arrascaeta. Onde ele for, você é jovem, ele se movimenta bem por um determinado tempo do jogo, pega ele. E foda-se o resto. Acabou o jogo pra você, irmão. Você pega o Arrascaeta. Ponto final. Aí sim. E os laterais? Quando você joga com 3 zagueiros, os alas, eles têm função muito específica nessa estratégia. Muito específica. E você não pode ficar contra o Flamengo o tempo todo numa linha de 5 baixada lá atrás. Não pode. Quando a bola... E um detalhe, o Flamengo não joga com 3 atacantes, não jogou pelo menos nesse jogo, com 3 atacantes posicionais, fixos em suas posições. O Plata não é um centroavante que fica lá de costa, não. Ele se movimenta, ele ataca espaço. O Luiz Araújo e o do outro lado, o Bruno Henrique, eles não ficam só abertos. É a posição deles inicial, mas eles não ficam só abertos. Ele cai para o meio para abrir espaço para os laterais passarem. Então, o que os nossos alas, na minha opinião, deveriam ter feito? Pressionar mais o ala daqui tinha a bola. Por exemplo, bola com o Wesley. O Enzo Dias, ele não poderia ficar baixado aqui na linha de 5, ele tinha que pressionar lá. Aonde quer que ele estivesse com a bola. Pressionar, é essa a função do ala. Porque senão, você na teoria, você tá tirando um jogador do meio de campo para colocar na zaga, você tem inferioridade numérica no meio do campo. Aí, se os alas ficam lá atrás, você perde ainda mais. O espaço no meio do campo fica ainda maior para Alisson compor, para Marcos Antônio compor. Era muito claro, principalmente no primeiro tempo, eles corriam muito, né? Não adianta a gente falar que foi falta de vontade, que foi falta daqui, não foi. É porque tava um time desorganizado e tava um espaço muito grande no meio do campo para compor espaço. Tá entendendo ou não? Do Marcos Antônio, do Pablo Maia e do Alisson. Isso muito por quê? Por causa também da função dos alas. Olha ali, como nesse lance, o zagueiro estava na entrada da área para finalizar. Você não pode estar com a linha muito baixa jogando contra o Flamengo no Maracanã. Você vai sofrer o tempo todo. Então, tira a pressão. Joga a pressão pro outro lado. Esses são os principais fatores que eu vejo do jogo. Claro, não tirando o mérito do melhor time do Brasil, quem sabe da América do Sul, que é o Flamengo. Eu esperava, em algum momento do jogo, que o São Paulo fosse pressionado, muito pressionado, mas não da forma que foi, um amasso praticamente o jogo todo. No segundo tempo tem uma melhorazinha ali com as substituições, a entrada do Ferreirinha conseguiu segurar um pouquinho mais a bola. Do contrário, São Paulo foi amassado o tempo todo. Na minha opinião, muito em função disso. E aí, quero ouvir o Fernando Camargo em relação a isso também, mas eu falava antes do jogo e não vou ser injusto pelo placar, né? Eu já esperava que São Paulo fosse a campo com esse pensamento de não tomar do Flamengo, de tentar fechar a casinha. A escalação, ela ilustra muito isso, 3 zagueiros e 3 volantes, e eu tô vendo muita crítica, primeiro pra coletiva do Crespo, que a gente vai comentar, a gente vai trazer o que ele falou também, mas principalmente essa postura. Cara, é um jogo que esfrega na nossa cara o mundo real do São Paulo Futebol Clube nesse campeonato.
é um jogo que a gente perde com enorme injustiça, sendo dominado pelo Flamengo, massacrado pelo Flamengo. É um jogo que parecia em muitos momentos, né, um sub-20 contra uma equipe profissional, né, porque o Flamengo dominou totalmente esse jogo. Agora, é um Flamengo que chega para esse confronto pós Super Mundial, que deixou o time, sim, com muita confiança, ganhou do Chelsea, também quis ir pro jogo contra o Bayern de Munique, não tem time para isso, tomou de 4-2, mas também, né, tentou peitar o Bayern de Munique. É um Flamengo que tem mais time, tem mais elenco, ainda que com a ausência do Pedro. A gente estava comentando até na própria jornada, as 3 alterações que fez o Flamengo, né, foi na segunda etapa, colocou Cebolinha, De La Cruz e o Alacian. Os 3 jogariam no São Paulo, então acho que só essa alteração mostra para mim o nível desse plantel. E é um Flamengo que estava em casa com a liderança do campeonato. O São Paulo, técnico novo, mal na tabela, não tinha o escape Lucas Moura, não tinha o escape Lucas Ferreira. É um time totalmente assim prejudicado nessa pausa por N fatores, né? E, cara, a gente tem que considerar que é um time que tem que encarar o duro fato de que vai brigar para não cair até o final no Campeonato Brasileiro. Então, Fernando Camargo, até para, puxar a sua opinião também, dando meu bom dia para você, eu acho que essa estratégia para esse jogo em si, eu acho perdoável. Para os próximos jogos é incogitável o São Paulo jogar dessa forma.